Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Palavras ferem, independente da sua intenção ou não de agredir. Tome muito cuidado com a sua comunicação, verbal ou escrita. Muito cuidado com as palavras que você utiliza. É sempre necessário policiar-se e pensar utilizando a empatia. Principalmente quando você fala para uma massa, para uma quantidade de pessoas muito grande. Por exemplo, ao usar um canal da internet como eu estou fazendo, eu posso sim levar minha opinião, eu posso sim levar uma notícia, uma recomendação, uma orientação, mas sempre pensando como eu vou me expressar, principalmente nas maneiras ao qual eu vou utilizar uma situação crítica. Muitas pessoas hoje dizem que o mundo mudou, e de fato mudou, ainda bem que mudou, ainda bem que evoluiu. Porém, essas pessoas utilizam o passado para justificar, às vezes, a sua dificuldade em se adaptar a uma mudança necessária. E eu não estou falando aqui de questões sociais que envolvem outros problemas, outros parâmetros, mas estou falando da resiliência, da comunicação assertiva, da empatia, da necessidade de compreender e se adaptar às mudanças e utilizar uma comunicação ao qual você consiga levar ao receptor, quando você está no papel de emissor, e também nas situações contrárias, sem que exista uma interpretação subjetiva ou até uma agressão verbal. E essa agressão necessariamente não precisa ser utilizada através de um palavrão ou de uma palavra ofensiva. A maneira pela qual você se expressa, você pode sim machucar a maneira de interpretar de outra pessoa. Talvez você esteja ouvindo eu dizer isso e que fale, mas Beto, tá tudo muito complicado. Eu vou frisar novamente para você, Beto, que o mundo mudou, que as pessoas estão mais chatas, está tudo mais complexo. Respeitosamente, eu vou dizer para você de novo que bom que mudou, que bom que as coisas estão se readaptando. Se ultrapassaram o ponto de consciência humana sensata e já foram para um outro extremo, onde algumas coisas que são desnecessárias estão sendo aplicadas na comunicação, que existe então um diálogo, que existe um debate saudável, aonde possa existir um consenso comum e uma união nessas palavras, e não haver conflitos. Mas ainda assim, temos que nos preocupar sim, perdão, com o que falamos para que a outra pessoa não se sinta ofendida. E aonde que nós temos que analisar tudo isso? É num consenso de que existe muito mimimi, existe esse papo de politicamente correto, as pessoas estão querendo coisas extremas que são desnecessárias, estão querendo mudar o que já existe. Vamos esquecer um pouco isso. Vamos pensar no relacionamento humano, no nosso comportamento, na necessidade de não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizéssemos para nós, no fato de usar a empatia e respeitar. Por exemplo, se você está num ambiente de trabalho e você precisa cobrar algo de um outro departamento, de um colega que não fez uma atividade ou não fez um trabalho que deveria ter sido feito, isso gerou um problema maior para você, essa ação deve ocorrer. Mas você não precisa ofender, você pode mostrar para aquela pessoa que o erro dela, a ausência dela, a omissão dela gerou um problema maior. O mesmo num relacionamento amoroso, quando uma atitude de um companheiro, de uma companheira não foi adequado, você deve falar entre o casal, olha, isso não foi bom, isso deve ser melhorado, sem usar a agressão. Quando você utiliza a agressão, você mostra que internamente você não quer mudar, você não quer se desculpar e que para você é muito difícil ter relacionamento, que é muito difícil para você ter um conflito sem que exista agressões verbais, sem que exista um diálogo mais turbulento. Então é necessário trabalhar a inteligência emocional, trabalhar o equilíbrio emocional para que você possa sim entrar em conflitos, mas conflitos no bom sentido da palavra, aonde você debate ideias consistentes e que vão mudar e transformar algo para melhor. Sempre que eu me expresso aqui no meu canal, ou mesmo nas demais redes sociais,
Se eu vou fazer um comentário crítico a alguma ação profissional, alguma questão do comportamento humano, estou emitindo minha opinião além da recomendação profissional, eu tomo sim cuidado com as palavras. Procuro utilizar termos que eu perceba que não vão ofender outras pessoas. De novo, não adianta você virar. Desculpa, não adianta virar para mim e falar, Beto, as pessoas estão com muito mimimi, para com isso, fala. O papo reto é legal, olho no olho, ótimo, mas você não precisa ofender ninguém. A sua linguagem corporal também às vezes mostra a maneira ofensiva com que você se comunica, e isso não é bom. Lembre-se que do outro lado existe uma pessoa que tem valores emocionais, valores éticos, tem uma vivência diferente da sua, tem uma bagagem emocional diferente da sua. Vou dar um exemplo muito simples. Você pode chegar para uma pessoa e utilizar um termo que para você não é agressivo, não é ofensivo, mas para outra pessoa é agressivo ou ofensivo, seja você se comunicando de maneira verbal ou escrita, porém essa pessoa teve um histórico familiar, por exemplo, muito crítico. Apanhou muito do pai e da mãe, por exemplo, e era sempre agredido e ofendido com essas palavras. E aí você se pronuncia e acha que é algo normal, e talvez dentro de um senso comum possa até ser, porém para aquela pessoa foi algo que incomodou, foi algo que agrediu, que machucou, que essa pessoa se sentiu ofendida ou ofendido, e aí você diz, mas que bobagem, não tem por que se preocupar com isso. É muito importante sim se preocupar. Essa é uma questão de evolução humana. É algo que todos nós fazemos, e eu já cometi esses erros muito na minha vida ao longo desde a minha adolescência até os dias atuais, mesmo tendo conhecimento. Muitas vezes você está direcionando uma conversa entre amigos, por exemplo, e pode fazer uma brincadeira, e essa brincadeira para você é algo muito simples, mas para a pessoa é algo ofensivo. Aí você pode ainda me questionar e falar, Beto, mas que chato tá tudo isso. Nós não podemos falar mais nada. Nós não podemos brincar com mais nada que tudo vira um problema. Seja bem-vindo ao mundo atual. Você concordando ou não é uma realidade e nós temos que evoluir e nos adaptarmos. Como eu disse, se são pontos de discordância, se são pontos que nós achamos absurdo, que entre então num diálogo, que entre num debate, para encontrar algo sensato. Mas achar que podemos falar o que quer, agredir, ofender, querendo ou não querendo, é incorreto. Eu não posso, por exemplo, escrever um texto para uma revista ou numa coluna de um site, de um jornal, e emitir minha opinião de uma maneira agressiva e achar que todo mundo tem que aceitar. Eu posso expor isso de uma maneira clara, transparente e sempre usando termos adequados. E tenho sim que, se ofendi alguém, pedir desculpas, porque aquela pessoa não é obrigada a aceitar e concordar com aquilo que eu penso. Eu tenho que me desculpar com pessoas que pensam diferente de mim, se eu fui ofensivo naquilo. Ah, mas a sua intenção não foi ofender. Compreendo. Em contrapartida, a sua maneira de se expor acabou ofendendo. E se isso aconteceu, você ultrapassou um limite. E se ultrapassou um limite, cabe à sua educação e evolução de entender que, em alguns momentos ou situações, você precisa sim se controlar, se desculpar e equilibrar-se. Ainda assim você acha chato? Precisa compreender que essa mudança social ocorre desde os princípios da humanidade. Os termos, tudo, à medida que o ser humano começou a se pronunciar, a conversar, foram havendo adaptações. Tudo foi mudando. O histórico de vida vai alterando. E hoje estamos falando isso, amanhã falaremos sobre outros temas. Ou podemos até voltar atrás e entender que podemos falar, que não tem problema, as pessoas passaram a compreender melhor. À medida que você vive em sociedade, você precisa se adaptar aos padrões ali existentes. Ah, mas eu acho que a liberdade de expressão é importante. Claro que é. Ótimo, a liberdade de expressão deve existir sempre. Ainda assim, você tem que tomar cuidado, mesmo havendo a liberdade, com a forma com que você leva a sua maneira de se expressar, ou de achar, de gostar, de querer algo para outra pessoa. Não é porque você tem liberdade de expressão que você vai sair ofendendo todas as pessoas e tá tudo bem. Tudo tem que haver um limite,
Tudo tem que haver uma resiliência, uma empatia, um respeito. Sempre compreender que a comunicação é, de fato, a maior e melhor maneira de você levar às outras pessoas o entendimento. Em contrapartida, o amor, o respeito, o carinho e a compreensão ainda é o alicerce principal. Qualquer dúvida final que você possa ter quanto a isso, faça o comparativo. Como é levar uma vida respeitando, tendo empatia, amor, consideração, disciplina, determinação e respeito, como eu já falei, ou você tendo através de agressão, ódio, confusão e conflitos constantes. Anota num papel e faça um parâmetro de como será o resultado da sua vida e quais são as consequências que você vai ter. Eu sou Beto Camp, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, por favor, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, leve a mais pessoas, porque quanto mais você compartilha, além de ajudar no meu trabalho, outras pessoas que podem estar necessitando ouvir alguma orientação, alguma ajuda associada ao desenvolvimento pessoal ou profissional, vão estar recebendo esse vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.